Boa tarde. Hoje é dia 18/10/2020, mês de outubro. Já é 4h15 da tarde. Vamos estudar sobre gêneros textuais, do início ao fim dessas frases. Começando, tudo sobre o texto. Você pensa que tudo que você lê é da mesma estrofe, da mesma situação, tudo a mesma coisa, mas não é. Então tá. Saber os tipos. Cada texto tem seus tipos. Textos. Existe diferença? Sim, há muita diferença nos textos. Havendo que cada um é um significado e gênero textuais. Então, cada texto tem seus gêneros e seu significado, o que ele se retrata para você, o que ele está se referindo à vossa pessoa. Porque tem que saber, porque é preciso você usar em concurso público, Enem, nas provas escolares. É cobrado em prova, qualquer prova, e exigi-lo edital. Isso, o edital da prova você tem que consultar primeiro, para depois você ver o contexto e após você iniciar. Aí tá, se deve compreensão e interpretação de texto, de ser autodado, isso. Então, se tiver compreensão e interpretação de texto, deve ser estudado. Então, você deve estudar a compreensão, a interpretação e compreensão do texto edital. Você deve analisar os fatos, saber quaisquer maneira, qual que é a forma, o que ele está dizendo. Se ele é um texto narrativo, se o edital dele ali, às vezes está a resposta ali. Então tá. E depende a quem escreve, muda a sugestão e compreensão do texto. É cobrado em provas? Então, o que escreve? E que o autor se descreve a você. O que ele está querendo relatar? Se é da primeira pessoa, se é da segunda pessoa, o que ele quer relatar a você, o que você entendeu, o que você compreende, o que ele quer dizer a você. Então tá, tem que entender cada gênero e compreensão textual, ok? É claro, cada gênero e compreensão textual está em cada frase que você deve revisar. Tipos textuais. Tipo de texto. Você deve ter existido 9, mas é mais cobrado em provas de concursos e cursos 6. Relacionado à estruturas faixa do texto. Então, relaciona-se às faixas do texto, a estrutura que ele é formado, que ele se coloca. Os 6 tipos textual tem estrutura faixa e é escrita em primeira, segunda ou terceira pessoa. Ele tem 6 tipos textual. Ele pode ser como escrito em primeira pessoa, ou em segunda, ou em terceira pessoa. Pois bem, o próprio autor pode ser o personagem, autor-personagem. E em diversas formas, como animação, ação. Se ele tem uma ação, se é um romance, se é um teatro, ele tem as suas ações, as suas expectativas ao leitor. Letra 7. Estrutura fixa,
que ele está naquele foco, naquela estrutura, o que ele quer te dizer, aquela relação que te puxa, que você compreende, você viaja quando está lendo aquele argumento. Ok, mais formas textuais. É a forma como o texto se apresenta, a forma que ele se apresenta para você. É a maneira textual que o texto se apresenta sempre. O jeito e a maneira. Então, o jeito e a maneira que ele se apresenta a você é a estrutura que você pode compreender que ele está te dizendo. A maneira que você compreendeu, como do Chapeuzinho Vermelho, você sabe que tem um lobo. Como o jeito, o que vai acontecer é o jeito que está se formando cada autor, que ele está relacionando, ele está te apresentando cada autor, cada situação que está acontecendo naquela historinha infantil. Características definidas do texto. É classificado com a estrutura dele, o objetivo e a finalidade que se apresenta para o leitor. Então, de novo, é classificado. Então, o que é classificado? O texto com a estrutura, o que ele está sendo se construído, o que é a estrutura dele, qual que é a formação da estrutura dele, o que ele está se relacionando com você, do texto, que o autor está querendo dizer ali a você, o que ele quer que você entenda, o que ele está relatando ali, o objetivo e a finalidade. Qual que é o meio do texto e qual é a sua finalidade? Porque o objetivo ocorre um final feliz, o que ocorre no final? Quem é o vilão? Se o vilão aconteceu tal algo, se ele fugiu. Que se apresenta para o leitor. Então, para o leitor, para ele compreender o que o personagem está se passando ali. Que se ele conseguiu acabar com aquela situação, se ele conseguiu ponhar o vilão na cadeia, o que está se passando naquela situação? Se o moço e a moça se casaram, talvez seja uma história como o rapaz está apaixonado pela moça e conseguiram namorar, proibida pelos pais, dessa situação do filme como de romance. Tá. Classificar de acordo com estrutura. Qual é a estrutura do texto? Característica e os objetos, finalidade, e expressa ao leitor compreender. Qual que é a finalidade que compreende o leitor? O que ele pode entender daquela situação, entendeu? O que ele compreendeu daquela situação, o que aconteceu com aquela situação, com aquele personagem, ok? Então tá. Aqui são algumas classificações estudais. Então tá. Vou ler o tópico. São tópicos textuais, tópicos que estão no texto, que você tem que compreender, tem que saber por no dia da tua prova. Ok? Vamos lá. Precisa entender as características, as ineficiação. Quando chega a prova, já sabe o tipo do texto. Então, essas classificações, essas 6 classificações, você precisa saber. Quando chega a prova, você só bate o olho, você já tem a noção do que está se referindo. Se é um texto narrativo, autor, personagem, sobre essas situações. Mas tem que ter cuidado, porque o autor, ele conhece a vida de cada um.
cada um dos personagens. Porque ele que criou, ele conhece, ele sabe a situação de cada um. Ele sabe o que está se relatando por ali. Você tem que ter cuidado, senão ele brinca com a sua mente. Ok? Vamos ver as classificações que são. Primeiro, narração. Segundo, argumento. Terceiro, descrição. Quarto, prescritivos. Quinto, exposição. Sexto, injunção. Cada um. Narração. Falamos sobre esse. Falamos sobre esse, falamos sobre aquela situação. Classificação. Falando nos tipos textual. O típico texto é relacionado, o que ele é organizado, de que forma ele é. Ele está te dizendo o que ele é, do que é uma ação, um filme de aventura, do que ele é formado. Então, argumento. Argumento. O que você argumenta desse filme? A argumentação que ele está traduzindo a você. É um resumo. E descritivo, descreve-se que entendeu. O que você compreende do filme. Prescritivo, sobre que compreende. Quase a mesma coisa, mas é diferente, ó. Descritivo, que você descreve. Prescritivo, que você apresenta. O que se apresenta ali no texto do filme. Exposição, informativo. Então, ele informa algo para mim. Informativo também é como jornalismo, como um jornal. O jornal te informa o que ocorreu, o que aconteceu, a situação está acontecendo, se alguma informação já presente, já ocorrência agora. Uma notícias. Injunção, ordem, como uma receita de bolo. Como você tem as características ali, põe isso, adiciona aquilo, é tudo para você formar um bolo. É como um GPS do carro, ok? Qual é a diferença entre prescritivo e injunção? Então tá, injunção e prescritivo, vamos analisar os fatos. Quando é um texto que é a narração, tem os tipos narrativos. Ele tem seus tipos narrativos quando ele é narração. Ele narra uma informação. Que ele tem personagem. Ele enterre espaço e tempo. Então, seus personagens estão fazendo tal situação e tem um espaço para eles fazer e o tempo. Porque é o tempo determinado, aquela situação do filme ali. Tá, aqui está se relatando ali no texto do seu livro de contos, de algo assim. Então tá. Clima, desfechos, é uma estrutura de um texto narrativo. Entendeu? Para ser um texto narrativo, ele tem seu clima e desfecho. E ó, estrutura. Então, que ele está se estruturando. Era uma vez tal situação. Isso é narrativo. Que o personagem está narrando a história daquele autor, como o Cravo e a Rosa, tal situação no texto narrativo, que é um romance também. Ok? Tem que ter cuidado, porque sempre tem do romance, tem alguma narração, mas ele não é narrativo. Ele é romance. Ok? Então, injuntivo, injunção. Como uma receita de bolo, ok? É uma ordem que tem que instruções que como deve ser feito. Tá? Injustivo. Injustivo, ok? Isso. É um texto com instruções, manual, instrumento de algo. Injustivo, então. Instrumento de algo, qualquer instrumento, qual forma você está fazendo, é um instrumento executivo, ok? Como uma lista de compras. Instrução, você quem instrui ali o que você vai comprar. Baliza como uma lista de compras,
como a lista de fazer tal situação, entendeu? Como preparar uma viagem também. Isso é regrinhas como exemplo, receitas de bolo. Primeiro passo, falar tal coisa. Segundo, adicionar tal coisa. Entendeu? É ordens que o texto do bolo tem fornecer. São os tipos de textos. Então, são os tipos de textos. Como o bolo, como a receita de rancho, que você vai lá comprar aqueles alimentos. Os vídeos passados, se não me engano, tinha explicado sobre isso, mas isso é mais uma revisão. Ok? Vamos lá. Exemplos. Explicativo e injustivo. Os tipos textuais possuem características físicas, são fixados e estruturados, e ele que faz a regra de todo restante. Então, o texto os textos possuem, eles têm essas regras. Ele que faz a regra do texto restante. Então, o tipo de textos pessoais. O que é pessoais? O narrador, às vezes, é um personagem que o narrador está te informando. Então, características físicas, uma característica física, que é física, pessoas, são fixados e estruturados. Eles ficam fixos uma tal situação do personagem e eles se estruturam naquela informação. É ele que faz as regras de todo o restante. Então, o contexto do texto, ele que faz as regras de todo o restante, que é o próprio autor, é o personagem, que é o personagem que está fazendo aquela situação, pode ser imaginária ou pessoal mesmo. Tá, vamos lá. Conhecido como texto individual, que é uma pessoa só. Buscar, orientar o receptor. Usar verbos no imperativo do sentido da pessoa, persos dito. Receitas, manual, bulas. Então, informativo no sentido de passos, né? Então, receita, bula e manual. Que é os manual de instrução, como receita de bolo, lista de mercado e a bula do remédio. Você vai se informar o que necessita daquela situação, o que você necessita comprar. Ok? Texto narrativo. Conta uma história real ou imaginária. Então, o autor está falando algo que aconteceu, que é real, ou ele imaginou uma situação e fez uma história. Gêneros textuais. A informação, ok. A informação é transmitir a mensagem ao interlocutor por forma efetiva e função comunicativa e não os aspectos estruturais. Então tá. Possuem funções social. Ok. Possuem função social específica da longa, continua algo.
Então, ele continua algo que é uma função social, que ele está relatando algo que está acontecendo no decorrer do texto. E se adequam ao uso que se faz deles. Sendo assim, ocorrem em situações cotidianas e comum comunicação apresentado uma intenção comunicativa bem definidos. Eles têm uma forma comunicativa bem definida ao leitor. A intenção textual outra. A intenção é que o leitor que ele fique curioso de saber de outras maneiras o que vai acontecer naquele trecho, naquele final, aquela suspense, ok? Então tá. E também a função específica da lei, estabelecer a comunicação. Então, sua função e sua comunicação deve ser estabelecida ali, em que ele informa ali o leitor. Gêneros textuais. Subgrupos traduzir tipos de texto social. Gênero textual. Possui conjunto iluminado de características determinadas com o estilo de autor. Então, conjunto iluminado de características determinadas com o estilo do autor. Então, o que estilo autor está fazendo no texto, o que ele está determinando ali, a ocorrência dos personagens. Conteúdo, composição e função. Porém, características comuns facilitar o agrupamento. Exemplo: receita